Oi, Reginaldo. Olha a Solange aqui com a gente. Tudo bom? Oi, Limpe. Ótimo, já vou te aceitar aqui. Oi, Fran. Oi, Sandro. Olá, Ângela. Boa noite, tudo bom? Oi, Limpe, tudo bom? Tudo Ih, bom. eu ia pedir para você virar, agora acho que tá certinho. Tá, melhorou, né? Tava Tava, deitado. tava deitado. Limpe, nossa, muito obrigada por ter aceitado o convite da Abracel para participar da nossa live. Eu imagino que a sua agenda não esteja fácil, mesmo assim você tá dando um tempinho pra gente. Obrigada, viu? Não, eu que agradeço o convite e a oportunidade. De fato, a agenda está bem corrida aí nesse primeiro mês na Secretaria de Energia, mas é sempre um prazer estar conversando com vocês. Coisa boa. Limpe, essa quarentena eu sei que tá todo mundo aí preocupado com isolamento, com corona, mas pelo que eu vi ontem, você também tá cheio de notícia boa aí pra gente, né? Vai ser papai agora. Que coisa boa. Parabéns. Pois é, obrigado. Em meio de tempos complexos aí para o mundo todo, temos notícias boas também, né? 2020, reforçando o ano de mudanças, mudanças para o Ministério. Também tive essa grata surpresa de, de ter uma filha aí que está a gravidez em andamento, a expectativa de nascer em outubro. Ai, que coisa boa, Limpe. Também vou ajeitar aqui que parece que minha câmera tá meio para baixo. Acho que agora melhorou. Coisa boa. Limpe, então, o pessoal tá entrando, o Paulo, nosso conselheiro, acabou de entrar, Suassuna. Um abraço aí a todos. Queria começar aqui falando, sim, você tem um currículo maravilhoso, todo mundo conhece você. A gente acabou se aproximando quando você estava como consultor legislativo ali da Câmara, você liderou muitos projetos ali de importância para o setor, 19 e 17 foi um exemplo dele, e a gente começou a se aproximar mais, mas antes você tinha sido servidor da ANEEL também, né? Eu não sabia. Queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória, enquanto o pessoal está entrando, apresentasse aí quem é o Rodrigo Limpe para o setor elétrico. Bom, pois é, a gente, apesar de ter se conhecido mais na minha etapa na Câmara, eu já tinha iniciado minha carreira no setor elétrico na própria ANEEL, que tive a oportunidade e satisfação de retornar depois como diretor. Eu entrei na ANEEL no início de 2007. Eu era recém-formado em engenharia elétrica e tomei posse, foi aprovado no concurso público em 2006, tomei posse em 2007. Aí fiquei na ANEEL por 8 anos, trabalhando na Superintendência de Concessões de Transmissão, basicamente cuidando e coordenando as atividades dos leilões de transmissão, que foi, nesses 8 anos, foi a principal atividade que eu desenvolvi lá. Aí, em 2015, eu fui para a Câmara dos Deputados, tomei posse como consultor legislativo, foi uma grande experiência, um aprendizado. Eu sou consultor legislativo, né? Na verdade, fiquei temporariamente cedido para a ANEEL e agora estou temporariamente cedido para o Ministério de Minas e Energia. Mas fiquei na Câmara há cerca de 3 anos e meio. Tive a oportunidade de trabalhar em importantes projetos, como o 1917, que tramitou, teve uma comissão especial na Câmara dos Deputados, que tratava da abertura do mercado livre. Teve também algumas importantes medidas provisórias em 2016, 2017, principalmente a 735, que foi uma medida importante que contribuiu para viabilizar a privatização das distribuidoras do grupo Eletrobras. E em 2018, eu tive a satisfação de tomar posse na ANEEL, retornando à ANEEL como diretor. E fiquei lá por cerca de 2 anos, pouco menos de 2 anos. E agora, recentemente, faz pouco mais de um mês, tomei posse como secretário de Energia Elétrica. Bom, É, esse, de forma resumida, é um pouco da minha atividade profissional. e ali na ANEEL, enquanto diretor, você também atuou em questões importantes para o Mercado Livre. Eu posso citar a relatoria no processo de governança do PLD. Depois você recebeu esse convite para o Ministério, e aí vamos combinar que você já chegou no meio da pandemia. A gente, infelizmente, logo na sua posse, logo o ministro foi diagnosticado, né? Ainda bem que tudo está certo, ele está bem de saúde, você também, isso que importa. Mas foi aí um momento emocionante, né? Digamos assim, para você começar ali na secretaria. Foi uma decisão fácil, difícil? Como é que foi isso? Sem dúvida, não foi fácil. Como você colocou, eu tive a oportunidade de trabalhar na ANEEL
em temas e que eu sempre gostei muito de tratar, sempre fui um entusiasta do Mercado Livre. Eu tive a oportunidade na ANEEL de relatar o projeto de governança do PLD, depois também o processo que tratou das regras sobre a utilização do D100 na operação, o que permite uma maior aderência e eficiência na programação diária da operação e também uma melhor reprodutibilidade dos dados. Também tive a oportunidade de trabalhar em outros temas de grande importância na ANEEL, como o processo de revisão da 482, da geração distribuída, que foi um grande aprendizado para mim na Agência Nacional de Energia Elétrica. Teve também o processo do cálculo da WOC, que é a taxa de retorno regulatória para segmentos de geração, transmissão e distribuição. Foi a primeira vez em toda a história que a ANEEL conduziu o processo de WOC dos 3 segmentos de forma coordenada, de forma uniforme, não mesmos valores, mas utilizando a mesma metodologia, mesmas janelas temporais. Sem dúvida, foi um grande trabalho também. E a ida para o Ministério, de fato, não foi uma decisão fácil. Eu tenho um carinho, respeito enorme pela ANEEL. Talvez tenha sido a minha grande escola profissional. Eu fiquei por 8 anos e agora por mais 2. Tenho uma equipe técnica espetacular, um colegiado de altíssimo nível técnico, grande compromisso com o interesse público. Tenho muitos amigos na ANEEL e continuo, na verdade, com grande contato com a ANEEL desde que cheguei no Ministério de Minas e Energia. E um dos motivos que me fez aceitar o desafio de ir para o Ministério é justamente esse alinhamento muito bom, que já existia entre a ANEEL e o Ministério e continua existindo. E, além disso, temos também importantes projetos aí na pauta do Ministério de Minas e Energia, como a modernização do setor elétrico, a abertura do Mercado Livre, a questão do PLD horário, que foi aprovado ano passado para começar a valer a partir de janeiro de 2021, que é um item que já se discute no setor há mais de 20 anos, que é o PLD horário, sem dúvida vai trazer ganhos para toda a comercialização de energia, em que teremos um preço cada vez mais aderente aos reais custos de operação do sistema. Sem dúvida, isso é muito importante. Tem o projeto de capitalização da Eletrobras, que é outro projeto em que eu tive a oportunidade de trabalhar bastante na Câmara dos Deputados. Infelizmente, não foi aprovado naquele momento, mas gerou uma grande discussão, um grande debate na Câmara dos Deputados. Foi em 2017, 2018, em que eu, ainda como consultor legislativo, trabalhei bastante. Aí todos esses projetos, o alinhamento com as pautas do Ministério, de ter um setor mais moderno, mais eficiente, com redução de subsídios, uma maior participação do Mercado Livre, conjunto de fatores que me motivaram a aceitar integrar a equipe do ministro Bento Albuquerque, que não tenho dúvida é uma equipe de excelente nível técnico. Sem dúvida, a oportunidade de contribuir com uma equipe sob a liderança do ministro também foi um dos principais motivadores para que eu aceitasse o desafio. Legal. Você está cheio de fã no setor. Aqui a Francisca falando que você é sempre competente, o Luiz comentando que você é o orgulho de Juiz de Fora, viu? Então, Lipe, agora passando aqui um pouquinho para o objetivo da nossa live. Bem, a gente está vivendo aí essa pandemia e eu queria saber qual é a sua visão sobre os impactos que essa pandemia está trazendo aí para o setor elétrico. Queria que você comentasse um pouquinho. Não, claro. Desde que eu tomei posse, foi no dia 17 de março, esse tem sido o assunto quase 24 horas por dia, né? Como você colocou, no dia que eu tomei posse, foi exatamente o dia que o ministro foi diagnosticado com o vírus, com o coronavírus. Felizmente, ele teve uma ótima recuperação, ele foi assintomático, continuou trabalhando do Rio de Janeiro, tínhamos reuniões diárias, ele mesmo com o vírus, e naturalmente afetou um pouco o andamento das primeiras semanas, a minha adaptação no Ministério, aí alternando trabalho lá no Ministério, trabalho em casa, e tentando tratar os impactos da pandemia para o setor elétrico, em que tivemos, primeiro, uma preocupação com as pessoas, com a saúde das pessoas, e ter uma consciência da redução da capacidade econômica da população. Hoje temos boa parte dos estabelecimentos comerciais fechados, os shoppings, as indústrias com produção reduzida.
Isso, naturalmente, se reflete em uma menor capacidade econômica da população. Aí, nesse sentido, tivemos a importante medida da ANEEL, logo de forma muito tempestiva, bem na primeira, segunda semana da crise, que suspendeu a possibilidade do corte por inadimplência durante 90 dias. Isso permite que a população tenha uma condição de fazer o isolamento social demandado, e também outras medidas que tratavam da preservação da saúde, tanto dos colaboradores das empresas como dos consumidores de energia elétrica, com autorização de medidas alternativas de leitura, em que foi permitida a autoleitura, foi permitido o fechamento dos postos de atendimento das distribuidoras. Isso contribui para minimizar o contato físico entre colaboradores e consumidores, contribuindo naturalmente para a saúde de todos. Agora, já falando mais especificamente dos impactos no setor elétrico, a gente observou uma redução de carga muito significativa, ainda estamos observando. Nos últimos dias tivemos aí pequenos sinais de recuperação da carga, mas ainda muito abaixo do consumo normal de energia, da carga normal, caso não houvesse a pandemia. E também um item que esse é bem fruto da redução da capacidade econômica e também das restrições de locomoção, a dificuldade operacional de fazer o pagamento, que foi o aumento da inadimplência. A ANEEL tem coletado diariamente os dados de inadimplência do setor e, de fato, tem sido observados níveis muito acima do que o período normal de inadimplência. A gente entende que é por esses dois motivos, tanto a redução de capacidade econômica como a dificuldade operacional de fazer o pagamento. Tivemos muitas lotéricas fechadas por um período, agências bancárias. Agora estão, a maioria delas reabriu. Inclusive, o governo federal, no decreto que estabelece as atividades essenciais, foi estabelecidas as agências lotéricas. Isso contribui para melhorar a questão da inadimplência no setor. E nós também tivemos uma preocupação com a garantia no fornecimento de energia elétrica. Assim que iniciou a pandemia, nós começamos a observar muitas medidas pulverizadas em estados, municípios, dispondo sobre descontos na tarifa, sobre suspensão de cortes, sobre o impedimento de operação de usinas, obras de usinas, linhas de transmissão. Aí, nesse sentido, a gente teve uma pauta em conjunto com todos os estados. Tivemos diversas reuniões com todos os secretários de infraestrutura do Brasil, justamente para coordenar as ações. Temos total consciência que todos têm a melhor das intenções, mas às vezes acaba o Estado tentando regular de um jeito, o outro município de outro. Aí fizemos essa pauta no sentido de coordenar as ações para que todos alcancem o benefício comum, que é garantir a segurança do fornecimento de energia elétrica e mantendo, ainda mais, seria até inadmissível, né, as pessoas em isolamento social ficando sem fornecimento de energia elétrica. Tivemos essa preocupação. Assim, Lipe, eu até queria entender um pouquinho melhor desses números que você comentou. Hoje a gente teve uma live, né? O Canal Energia promoveu uma live excelente. O diretor Sandoval estava lá e ele acabou comentando que no início dessa crise teve um pico na queda do faturamento, mas que isso está se normalizando. Hoje eu vi uns dados da CCE falando que no ACL teve uma redução aí de 18%. Eu queria entender melhor um pouco desses números. Você que está coordenando as ações do Ministério aí na questão da crise, como que você está vendo? Quais são os números? Eu queria entender um pouquinho melhor. Não, perfeito. Em termos de redução de carga, de fato, a gente observou no Mercado Livre uma redução superior à do mercado regulado, o que já era esperado, né? Os grandes consumidores, sejam os estabelecimentos comerciais ou os consumidores industriais, tiveram uma redução grande de consumo. No mercado regulado, na parte residencial, nós não observamos essa redução. Em algumas localidades, tivemos até um aumento do consumo, que é natural, né, dado que as pessoas estão mais em casa. Em termos do mercado regulado, nós temos observado uma redução ali de energia de 10%, 12%. Em termos de dados de operação, de potência, de carga mesmo, de demanda, temos observado uma redução da ordem de 20% comparado com o período normal. E o consumo de energia no Mercado Livre é nessa ordem que você bem colocou, de 15%, 18%, acima do mercado regulado. E em termos de inadimplência, tivemos ali
nos primeiros dias, níveis de 15%, 20%, que depois foram se reduzindo. Aí, diria que ainda não estamos num cenário normal, mas tivemos uma melhora significativa dos índices de inadimplência. Entendendo, a tendência é de melhora, estamos bastante otimistas nesse sentido, mas isso, os dados que temos hoje geram problemas no setor, né? Temos uma redução de faturamento das distribuidoras muito significativa, por esse conjunto de fatores, que é tanto a redução da carga, que reduz o faturamento, como do aumento da inadimplência. Aí, nesse sentido, considerando todos esses aspectos, o Ministério de Minas e Energia editou a medida provisória 950. Esse era o nosso próximo. Daí já é mais. Vai lá. Não, ela teve dois focos muito claros. O primeiro dele é ainda com a principal preocupação, e primeira preocupação, que é com o consumidor. Em momentos de crise, geralmente aquela população que mais sofre é aquela população de menor renda. E hoje temos no setor elétrico a tarifa social, que propicia descontos para a população de baixa renda. Aí, nesse sentido, ampliamos os descontos para até, inclusive, com 100% de descontos, até o consumo de 220 kWh por um período de 3 meses para os beneficiários da tarifa social, da tarifa de baixa renda, que beneficia pouco mais de 9 milhões de famílias, de unidades consumidoras. E a outra frente enfrentada foi para tratar a questão justamente da liquidez do setor. Entendemos, em primeiro momento, com a redução significativa de faturamento das distribuidoras, seja pela redução da carga, como pela inadimplência, precisávamos agir no sentido de manter a sustentabilidade do setor. Porque, como vocês conhecem, as distribuidoras de energia, elas são as grandes arrecadadoras do setor. Mas a maior parte do que ela arrecada não fica com elas. Ela fica com cerca de 18% a 20% da arrecadação. Os restantes são repassados para as transmissoras, para as geradoras através das compras de energia e também a título de tributos para os governos estaduais, título de ICMS, governo federal, PIS e COFINS, e temos também a contribuição de iluminação pública para os municípios. Por isso que é importante a gente manter esse fluxo financeiro funcionando de forma adequada, para evitar aí um efeito cascata no setor elétrico. Legal. Límpia, você me colocou numa situação difícil agora, que você já está adivinhando aqui os temas. Daqui a pouco vão perguntar por que precisa da Ângela na live, já que você já está conduzindo aí o que a gente quer saber. Agora, aí, falando um pouquinho da MP, Límpia, eu queria ver a sua visão. Como é que foi a construção dessa medida provisória? Como é que vocês trabalharam? Quais os objetivos mesmo que vocês querem alcançar? As ferramentas, os objetivos aí com a medida provisória? Não, perfeito. Então, foram duas frentes. A primeira foi a questão do desconto para os consumidores de baixa renda. Para viabilizar esse desconto, a gente viabilizou um aporte de recursos do Tesouro de 900 milhões de reais. Lembrando que desde 2014 não haviam aportes do Tesouro Nacional na CDE, na Conta de Desenvolvimento Energético, que é a conta responsável aí por custear todas as políticas públicas do setor. E na outra frente, que é a questão de manter a liquidez do setor, a medida provisória ela concedeu a autorização para realizar a operação. Ela não definiu critérios e condições da operação. Ela estabeleceu somente a autorização. E agora, exatamente esse é o trabalho que estamos fazendo no sentido de construir essa operação. Pois é, agora sim, eu vou te fazer a pergunta de $1 milhão, Olímpia. Qual é o tamanho dessa operação? A gente fez uma live recente aqui com o Pepitone, uma ótima live, e foi bem no dia que ele soltou a nota técnica, né? Com as outras alternativas ali da ANEEL, uma tentativa ali de raspar o cofrinho, mas a gente quer saber, o mercado quer saber qual é o tamanho dessa operação. De fato, eu assisti a live, ela foi excelente, inclusive você conduziu ela super bem. Mas, de fato, o tamanho da operação, os valores, nós ainda não temos. Estamos justamente na fase de aprofundar os dados junto com a ANEEL. E é importante ressaltar que todo esse trabalho da medida provisória 950, como o trabalho que estamos fazendo agora, ele não é um trabalho do Ministério de Minas e Energia. Ele é um trabalho construído em conjunto. Temos um trabalho, uma parceria muito boa com o Ministério da Economia, com todas as instituições vinculadas, principalmente a ANEEL, a CCE, a Empresa de Pesquisa Energética, o Operador Nacional do Sistema,
e, naturalmente, com todos os agentes do setor. Isso é um ponto que o ministro Almirante Bento sempre coloca. Temos que construir as soluções em conjunto com o setor, através de diálogo, transparência, mas também sempre atentos à tempestividade das medidas. Temos que construir as medidas que sejam, elas tenham eficácia, né, no momento em que elas sejam necessárias. Não adianta construirmos uma medida excelente, mas que não atenda no momento em que o setor precisa. Aí, nesse sentido, a gente tem aprofundado com a ANEEL justamente na identificação dos montantes de inadimplência, nos montantes dos itens da tarifa de energia que vão entrar no próximo ciclo tarifário. Hoje, independente da pandemia da Covid, já existem itens que pressionam a tarifa de energia, como, por exemplo, a CDE. A CDE de 2019 para 2020, ela teve um aumento nas cotas dos consumidores de 4 bilhões. Isso significa 25% de aumento, saiu de 16 para 20. Os custos de transmissão terão aumentos a partir de julho, da ordem de 3 bilhões de reais. Temos um outro, esse também é impactado por causa da pandemia, porque tem efeitos do dólar, que é a energia de Itaipu. Em 2019, quando foram fixadas as tarifas de energia, tem algumas distribuidoras com dólar abaixo de R$ 4,00. Ontem, sexta-feira, nós fechamos com dólar acima de 5,60. Isso, naturalmente, se reflete em pressão tarifária. Aí, nesse sentido, a operação de crédito pensada, ela tem, além do objetivo de manter a liquidez do setor, a sustentabilidade, mas também postergar impactos tarifários para os consumidores de energia. Você está aí mencionando a tarifa de energia. Então, quer dizer que essa conta Covid, ela ficaria só no cativo? Quem pagaria essa conta? Então, um dos princípios de todo o trabalho do Ministério de Minas e Energia é a alocação eficiente de custos. Os custos têm que ser alocados para aqueles que geram ou se beneficiam daqueles custos. Então, toda a operação que nós pensamos é se um item que vai postergar um reajuste somente para os consumidores cativos, ele vai ser custeado pelo consumidor cativo. Já aquela parcela que for na tarifa de uso da rede, que afeta os dois ambientes, seria custeada por aqueles dois ambientes. E a ideia é não alocar nenhum custo novo no consumidor. A gente só estaria tratando daqueles itens que já estão previstos para a tarifa de energia, mantendo sempre esse princípio da alocação eficiente de custos, que é um dos princípios que pautam o projeto da modernização, que é você evitar subsídios cruzados no setor, seja entre classes de consumo, entre níveis de tensão e principalmente entre ambiente regulado e ambiente livre. Você está comentando aí da alocação correta dos custos. A gente viu aí do mercado cativo, mas você poderia dar um exemplo de como que isso afetaria o mercado livre? Alguma coisa nesse sentido que traria impactos para o mercado livre? Teve uma inovação na medida provisória diferente do que foi feito lá em 2014 na conta CR. Lá na conta CR, havia alguns custos naquele momento, custo com geração térmica mais cara, e esses custos foram custeados pelo empréstimo e o consumidor pagou em um horizonte de tempo mais longo, de 5 anos. Aí, passado o momento do empréstimo, no período da amortização, logo no início, houve aumentos muito significativos na tarifa de energia, lá em 2015, e houve uma migração muito grande de consumidores cativos para os livres, cativos para o ambiente livre. Com isso, deixando a conta daquela operação financeira para os consumidores cativos, que é o que chamamos na literatura do efeito carona. Ele se beneficiou da não aplicação dos reajustes em 2014, mas na hora de pagar o empréstimo, ele migrou para o mercado livre. Esse ponto nós buscamos minimizar com a inclusão do artigo na medida provisória, que fala que aquele consumidor que migrar do mercado cativo para o livre durante o período de amortização, ele vai levar com ele aquela parcela do empréstimo referente ao consumo dele dentro do ambiente regulado. Essa foi uma inovação, foi um aprendizado, eu diria, lá da conta CR de 2014. Muito bom. É porque, assim, a gente, enquanto Mercado Livre, a gente já está sofrendo com a crise, né? Então, a gente está num cenário que as nossas comercializadoras estão sendo acionadas pelas contrapartes naquela cláusula de flexibilidade. A gente estimou ali na Abracel um impacto de 200 milhões de reais por mês, chegando a 2 bi por ano.
Então, assim, o Mercado Livre já está tendo assim, a sua parcela de participação na resolução da crise. E aí eu queria entender melhor assim, qual é a visão do Ministério, de você enquanto coordenador dessas ações, dos efeitos dessa crise no Mercado Livre. Não, como você bem colocou, talvez os consumidores, todos os consumidores sofrem na crise, né? Mas talvez os consumidores industriais e os grandes estabelecimentos comerciais talvez sejam aqueles que sofram os maiores impactos. Isso porque, pegar, por exemplo, um shopping center. Tem shoppings que estão há 40 dias fechado. Aí, naturalmente, diminui a arrecadação, que dificulta o cumprimento dos contratos. Aí, nesse sentido, é até importante você colocar para a gente tranquilizar que não serão alocados nenhum custo no Mercado Livre, oriundos do mercado regulado. Volta a reforçar o princípio da alocação correta de custos. Isso é um princípio básico no setor, e que hoje temos no setor, inclusive, diversos aí subsídios cruzados dentro da tarifa de energia. Toda a pauta nossa de modernização é justamente para corrigir essa alocação ineficiente de custos. E sempre que a gente pensa em... Hoje temos os problemas de curto prazo, temos que tratar. Mas a gente não pode perder o horizonte de médio e longo prazo. Por isso que nós temos que respeitar aqueles princípios. Além da alocação de custos, o respeito aos contratos. Isso é fundamental dentro do nosso arcabouço do setor, nosso marco regulatório. Porque é justamente o respeito aos contratos que traz credibilidade para que os investimentos sejam feitos. Nós temos aí no mercado regulado, mas que também acabam influenciando no mercado livre, um grande histórico de leilões de geração e transmissão. De transmissão, naturalmente, afeta todos os ambientes. O histórico de credibilidade de investidores de diversos países. Tivemos um leilão no final de 2019, que foi o leilão mais competitivo da história. Tivemos participantes aí de 8, 9 países, com deságios superiores a 60%. Isso não acontece à toa. Isso acontece justamente porque os agentes têm uma confiança no nosso setor, de que se fizer investimento, terão aquele retorno pactuado no momento da assinatura do contrato. Aí, nesse sentido, temos batido bastante nesses princípios do setor, que as soluções de curto prazo têm que respeitar os horizontes de médio e longo prazo. Aí, falando um pouquinho aí de prazos, eu queria te fazer aqui uma pergunta do nosso conselheiro, Daniel Kuhn. Existe uma previsão do horizonte de tempo que será necessário para recuperar os valores de ajuda financeira? 1 ano, 5 anos, quanto tempo? Então, Daniel, estamos trabalhando, ainda não estamos com a modelagem totalmente definida, mas seria aí entre 4 e 5 anos o pagamento do empréstimo, caso esse venha a ser o caminho que a gente adote. Lembrando que, desde o início, nós estamos tratando não como uma solução única para o setor. Entendemos que precisamos de uma cesta de soluções, que as medidas são complementares. Você colocou bem na live com o André, da nota técnica da ANEEL, que apresentou diversas medidas, que inclusive tem impacto de minimizar a operação de crédito, como a possível postergação de pagamentos entre consumidores e geradores, a utilização de recursos de fundos setoriais. A ANEEL já tomou medidas importantes, como a liberação de recursos da conta do saldo do excedente financeiro, a conta do surplus, em que a ANEEL liberou 2 bilhões de reais, sendo 500 milhões para os consumidores do Mercado Livre. Foi uma medida importante para prover liquidez ao setor e, sem dúvida, ela se reflete na operação de crédito, minimizando os valores. Qualquer ação que a gente tome que tenha esse benefício de dar liquidez ao setor, ela acaba influenciando na diminuição do impacto da operação financeira, que é muito positivo. Entendemos aquelas medidas todas como complementares. Tem aqui uma outra pergunta que eu não posso deixar de fazer, até porque é a pergunta do Reginaldo, né, nosso presidente. Então, ele pergunta assim: há 500 semanas, todos os executivos do setor elétrico iniciam sua segunda-feira com a promessa que o GSF vai ser resolvido naquela semana. Limpe, você é um cara de muita sorte. Vai trazer sua sorte para resolver o GSF, pois na pandemia os consumidores livres não estão recebendo nem a energia não consumida que é liquidada ao PLD? Não, exatamente. É o que eu coloquei, que as nossas soluções de curto prazo, a gente não pode nunca perder o horizonte de médio e longo prazo. E o GSF, desde que eu estava na Câmara, já havia discussão do GSF, que é um problema que causa uma falta de liquidez no setor, como bem colocado pelo Reginaldo.
que hoje o consumidor, o gerador, que ele está exposto ao mercado de curto prazo, ele acaba não tendo aquele valor da energia não gerada e não consumida. Isso, sem dúvida, afeta investimento no setor, afeta a liquidez, trazendo prejuízos concretos para o setor, no curto, médio e longo prazo. E sempre quando a gente pensa em modernização, desenho de mercado, inclusive eu já coloquei isso quando eu estava na ANEEL, inclusive eu falei sobre isso no meu discurso de posse na ANEEL, que um dos objetivos era diminuir a judicialização. Infelizmente, eu não tive a oportunidade, por causa da pandemia, de ter um discurso de posse no Ministério, mas já deixo aqui reafirmado o meu compromisso com a importância de resolvermos o GSF. Isso é uma pauta prioritária, o ministro sempre coloca essa pauta como uma das prioridades maiores do Ministério de Minas e Energia, porque pouco adianta a gente pensar em desenho de mercado, abertura de mercado, se tivermos um mercado sem liquidez. Só vamos retomar a liquidez do mercado quando resolvermos o GSF. Nesse sentido, não estamos parados só pensando nas medidas de curto prazo. Temos conversado com o Congresso constantemente para buscarmos aí uma solução no curto prazo para o GSF. Pois é, hoje até retomando aí a live do Canal Energia, tanto o deputado Arnaldo Jardim quanto o senador Marcos Rogério comentaram da importância de trazer essa solução para o GSF. A gente sabe que ele está ali perto de ser finalmente aprovado lá no Senado, mas o deputado Arnaldo Jardim comentou sobre uma possibilidade de colocar o texto ali na medida provisória 950. Como é que você enxerga assim, esse processo de talvez entrar pela MP ou então colocar numa pauta prioritária, como foi a visão do senador Marcos Rogério, para ser votado ali no Senado? Como é que você está vendo isso? Na medida provisória 950, nós tivemos um grande número de emendas. Tivemos exatamente 180 emendas. Temos muitas emendas extremamente positivas, muitas que estão, inclusive, alinhadas com o que estamos pensando para o setor, no sentido de redução de subsídios, deixarmos claro a questão da alocação de custos, evitarmos o subsídio cruzado na operação financeira entre ambientes regulado e livre, que é uma preocupação do mercado livre, sempre que custos do ambiente regulado sejam repassados para o mercado livre. O GSF entendemos que ele precisa ser resolvido, seja no plenário do Senado, no projeto de lei, ou mesmo na medida provisória. Entendemos que é uma pauta extremamente prioritária para o Ministério de Minas e Energia, para o governo, para o setor, diria, né? Que é um projeto que o setor vem se empenhando já há alguns anos. Temos aí um consenso, diria que praticamente um consenso formado em torno da proposta, que eu acho que estou bastante otimista com o encaminhamento da solução aí no curto prazo. Muito bom. Até voltando aí um pouquinho no ponto da MP, só um dado aí, a gente acabou levantando a quantidade de emendas que foram apresentadas nas principais MPs que trataram do setor elétrico. A 735, que foi uma MP que você até comentou aí no início da live, teve, se eu não me engano, 127 emendas, e a gente recebeu a 950 com 180 emendas. Ela só ficou atrás da 579, que teve mais de 430. E aí, falando um pouco da MP, a gente tem até uma pergunta aqui do nosso público do RM Café. Qual é a expectativa para o decreto? Limpe, o povo quer saber. E o decreto? Conta aí pra gente. Nós estamos trabalhando intensamente no decreto, tentando buscar as soluções justamente com aquele foco, né? Foco no consumidor e minimizar impactos para os consumidores e manter a sustentabilidade do setor elétrico. Temos hoje o setor dentro dos 3 segmentos, o setor de distribuição é aquele que sofre os primeiros impactos de forma mais forte, mas naturalmente isso também acaba se refletindo sobre todos os elos da cadeia. Temos os geradores aí que, como você bem colocou, estão fazendo renegociações de contratos com consumidores livres, ou seja, a crise afeta todos os segmentos. Estamos trabalhando aí com um horizonte de prazo mais curto possível para que a gente possa encaminhar soluções. Reforçando novamente todo o trabalho conjunto que temos feito aí com a ANEEL, Ministério da Economia, CCE e todos os agentes do setor. Temos feito reuniões com agentes de comercialização, geração, transmissão, distribuição, consumidores industriais, residenciais. Temos tentado construir as soluções em conjunto com o setor. Legal. Hoje não tem como eu não citar a live do Canal Energia novamente. O deputado Arnaldo Jardim acabou adiantando que, pelo rodízio ali acordado na Câmara,
a possibilidade é que o relator da medida provisória na Câmara seja um deputado do Podemos, né? Com essa questão da pandemia, mudou um pouquinho a tramitação. Então, a gente está com um relator na Câmara e um no Senado. No Senado, a gente ainda não sabe quem vai ser, tem uma expectativa aí de ser o senador Marcos Rogério, mas na Câmara já foi adiantado que pode ser um deputado do Podemos. O Ministério tem conversado com o partido, o líder do partido até o deputado Léo Moraes. A gente deu uma olhada ali, o único deputado do Podemos que apresentou emenda foi realmente o deputado Léo Moraes, que é o líder. Vocês estão conversando lá com o Congresso? Como é que tem sido esse diálogo para ver essa questão da relatoria, tramitação? Como é que tem sido isso? Porque é um tema urgente, né? Não, e só lembrando que você colocou ali sobre o número de emendas, acabei não colocando, que foi a medida provisória com mais emendas aí dos últimos anos. E lembrando que ela ainda teve o prazo reduzido de apresentação de emendas, que é um novo rito que tem sido feito. Mesmo Nem, assim, ela nem lembra desse tema aí, que já dá até só 2 dias úteis aí. Aí, não, mas temos conversado constantemente com o Congresso. Eu acho que, nesse sentido, em discussões de medida provisória relevantes como essa, com a necessidade de tempo, temos que apresentar a sua posição, ouvir as ponderações, sugestões do Congresso para construirmos junto com o Congresso a melhor solução. E sobre o número de emendas, ainda voltando, entendemos isso de forma extremamente positiva. Achamos que temos a convicção, na verdade, de que as soluções construídas com diálogo, com a experiência e a visão do Congresso, sem dúvida vamos ter soluções mais positivas aí, não só para o setor elétrico, como para o país como um todo. Você que está aí mais por dentro das emendas, dessas 180 que foram apresentadas, tem alguma assim que está chamando mais a atenção do Ministério? Você, enquanto coordenador das ações aí da pandemia na pasta, tem alguma que você quer chamar a atenção ou que trouxe interesse? Como é que tá? Não, tem diversas que entendemos altamente positivas. Tem umas que tratam da utilização de recursos de fundos setoriais, como, inclusive, o Marcos Rogério citou algumas hoje. O senador Marcos Rogério apresentou algumas emendas importantes nesse sentido, também na forma de deixar mais claro como vai ser a estrutura da operação financeira, no sentido de não haver subsídios cruzados. Temos diversas emendas que tratam da tarifa social de energia, que é um tema que sempre gera bastante diálogo com o Congresso Nacional. Temos hoje, no governo, no Congresso Nacional, uma preocupação muito grande com a população de menor renda. Nesse sentido, sem dúvida, teremos aí um intenso diálogo com o Congresso no sentido de construir uma solução que traga aí benefícios para a população de baixa renda. Eu não conseguiria citar uma única emenda, acho que são muitas dos diversos temas que certamente contribuirão para aprimorar a proposta que o governo enviou ao Congresso. Então, até dessas questões das emendas que foram apresentadas, a gente vê que tem muita uma inclinação ali por parte do Congresso de estender o benefício, de agregar mais gente, sem às vezes até indicar de onde viria esse recurso, né? Exato, é o equilíbrio que temos que buscar, né? Temos que conceder, cuidar da população de menor renda, justamente aquela que mais sofre, mas também temos a preocupação com o impacto nas tarifas. Nesse sentido, foi muito importante o aporte de recursos do Tesouro de 900 milhões de reais. Temos também uma sobra do orçamento de 2019 que vai contribuir para essa operação. Temos, inclusive, diversas emendas que demandam mais recursos do Tesouro Nacional, que é um ponto que temos conversado muito com o Ministério da Economia, porque em momentos de crise, o Tesouro Nacional, o Ministério da Economia, ele é demandado por todos os setores da economia, né? E temos setores, inclusive, que estão sofrendo mais que o nosso, alguns até muito mais. Citaria aqui, por exemplo, o setor aéreo, setor de turismo, setor de eventos. Sem dúvida, esses têm impactos ainda maiores do que o setor elétrico. Tem até uma outra pergunta aqui. E por que não cobrar o boleto Covid da nova GD e da nova autoprodução? Por que só do novo consumidor livre? Inclusive, temos uma emenda do senador Marcos Rogério nesse sentido, que eu acredito que pode ser aprofundada sim. Entendemos que, ainda voltando, estou insistindo bastante hoje no princípio da alocação correta de custos, né? Entendo que a emenda ela vai nesse sentido, que sem dúvida é um ponto que deve ser aprofundado na discussão e na conversa com o Congresso. Não, certo.
Aí falando um pouquinho desse empréstimo, Olímpio, eu queria saber se você podia dar um pouquinho mais de detalhe para a gente como que está acontecendo essa negociação com os bancos, os prazos, taxa de juros, o que você pode comentar para a gente? Então, é importante colocar nesse ponto, até para diferenciar a operação de 2014 para a operação de hoje que a gente está estudando. Ela é similar a 2014 em termos de operacionalização, através de um pool de bancos, operacionalizada pela CCE, pela CDE, mas a situação econômica do país hoje ela é completamente diferente da situação lá de 2014, em termos de situação macroeconômica do país. Hoje nós temos a Selic, a CDI abaixo de 4%. Lá em 2014, quando foi celebrada a conta CR, a Selic era da ordem de 11%. Em 2015 chegou a 13%. Ou seja, só isso já demonstra uma diferença significativa das duas operações. Mas temos outras diferenças. Temos também, como eu já coloquei, a questão de evitar o carona, foi a previsão da medida provisória, e também o momento do setor elétrico em que as operações se estruturaram. Lá em 2014, o problema era a falta de oferta. Tínhamos os reservatórios com níveis extremamente baixos, o que demandou a geração de usinas térmicas muito caras, usinas com CVU acima de R$ 800. Ou seja, naquele momento, seria importante o consumidor ter a sinalização de que havia uma escassez de oferta. E essa sinalização, naturalmente, ocorre com os preços da tarifa seguindo os preços, os custos da geração. E aconteceu foi o contrário. Segurou-se a tarifa, não só com a conta CR, mas também fruto da 579, não passando para o consumidor uma percepção das condições de oferta de geração. Ou seja, o consumidor deveria ter um sinal para reduzir o consumo, mas ele teve um sinal contrário, para aumentar o consumo. E assim ele fez. Os consumidores reagem aos sinais econômicos que são dados a ele. Aí, aumentando o consumo, agravou ainda mais a questão da oferta de energia. E o resultado não foi outro. Em 2015, tivemos aí reajustes tarifários superiores a 30% de energia. A situação hoje já é totalmente oposta. Temos sobra de oferta de energia. Nosso problema hoje é redução de demanda. Estamos com os níveis dos reservatórios, até citar um exemplo, na região Nordeste. Até estávamos vendo hoje. Nós vamos encerrar agora o mês de abril próximo a 90%, que é o melhor nível dos reservatórios desde lá de 2010, 2011. Ou seja, o aumento do consumo agora ele não seria um problema, muito pelo contrário. Nós queremos que as indústrias voltem a produzir, voltem a consumir energia, que os estabelecimentos comerciais voltem a funcionar. Aí, nesse momento, uma postergação de impactos tarifários para os consumidores, ela vem no sentido positivo. Sem dúvida, contribui para a retomada do crescimento econômico do país. Eu vi que você até comentou um pouquinho dessa diferença da situação que aconteceu lá em 2014 e agora nessa conta CR e conta Covid. Tem um artigo muito bom do nosso consultor jurídico, o Julião, que foi o que inaugurou a live da Abracel, e ele está até aqui assistindo, um abraço para ele. Ele colocou esse artigo no canal Energia, muito bom. E eu queria até fazer uma pergunta para você, Limpe. Eu só não vou arriscar o nome da pessoa que fez aqui, porque a chance de errar é alta, mas diz assim: o MME considera a securitização dos recursos de P&D para reduzir o tamanho do empréstimo? Se não estiver enganado, isso entrou como emenda na MP. Então, estamos aí até em linha com o trabalho que a ANEEL vem desenvolvendo, buscando formas de minimizar impactos para os consumidores. E a utilização de recursos de P&D, sem dúvida, é uma delas. Ressaltando, naturalmente, a importância de pesquisa e desenvolvimento para o país. O país precisa desenvolver, para um país se desenvolver, ele precisa de investir em ciência, precisa de pesquisa, precisa de pesquisa, estudos e recursos para isso. Mas temos hoje um saldo grande de recursos do programa de P&D que não foram executados. A ANEEL informou o valor, considerando pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética, temos um saldo aí da ordem de 4 bilhões de reais. E temos também os recursos futuros a serem arrecadados. Entendemos que, de forma excepcional para a crise, podemos sim buscar recursos de P&D para amenizar impactos tarifários para a população, mas naturalmente preservando os investimentos em P&D. Aí temos que tratar essa questão com muito equilíbrio. Estamos fazendo esse estudo justamente para poder minimizar impactos para os consumidores, mas sem afetar os estudos de pesquisa e desenvolvimento que são essenciais para o desenvolvimento do país. Muito bom.
Olímpia, é o seguinte, né? Uma hora, enfim, essa crise vai acabar, a gente vai ter o D+1 do setor elétrico pós-pandemia. E eu queria entender como é que o Ministério está vendo esse day after da pandemia, quais as medidas que estão sendo tomadas nesse sentido. Eu queria ouvir um pouquinho da sua visão sobre esse momento. Não, perfeito. É super importante, até porque a gente tem tratado as medidas de curto prazo, mas sem perder onde queremos chegar. Nós queremos um setor mais eficiente, com menos subsídio, com mercado livre crescente, com maior competitividade. E para isso, as medidas que a gente toma agora no curto prazo, a gente tem que estar caminhando nessa direção. Aí, nesse sentido, é importante a gente resolver o GSF, por exemplo, caminhar na pauta da modernização. Temos o PLS 232 do Senado, em que tivemos uma importante vitória na Comissão de Infraestrutura. Inclusive, o senador Marcos Rogério foi o relator. Estamos trabalhando, sempre reforçando com o Congresso a importância do projeto. E a gente percebe uma visão do Congresso muito alinhada, da importância de avançar com essa pauta. Temos também um outro projeto super importante para o setor, que é uma prioridade, o ministro Bento sempre coloca, que é o projeto de capitalização da Eletrobras. A Eletrobras é a maior empresa do setor elétrico brasileiro, responsável por cerca de 30% da geração, quase 50% do sistema de transmissão. Mas, infelizmente, nos últimos anos, essa participação da Eletrobras ela vem caindo de forma muito rápida. Já tivemos a geração da Eletrobras 50%, a transmissão 60%, acima disso, inclusive. Essa participação vem caindo justamente pela baixa capacidade de investimento da empresa. E isso a gente entende que o projeto de capitalização, ele é um projeto, naturalmente tem a arrecadação de recursos para o Tesouro, mas esse nem de longe é a principal, a maior virtude do projeto. A maior importância é termos uma empresa competitiva, com capacidade de investir, que contribua para o setor elétrico brasileiro com maior competitividade, voltando a participar ativamente dos leilões, geração, transmissão, com os investimentos que a gente precisa para o setor. Olha, Limpe, música para os nossos ouvidos, saber que você está aí defendendo a ampliação do Mercado Livre. A Bracel tem feito um trabalho muito bom em cima do PLS 232, tanto com os nossos associados como com os parlamentares. Não tem como eu deixar de elogiar o trabalho magnífico que o senador Marcos Rogério fez ali na comissão, sempre muito aberto ao diálogo. A gente também até colocou em uma audiência pública que a gente participou para discutir o projeto, um totem para simular quanto seria a conta de luz do consumidor caso ele tivesse a oportunidade de migrar para o Mercado Livre. Assim, na primeira semana de março, a gente estava com aquela expectativa do projeto já ser aprovado ali na comissão. E depois de tanta discussão que já aconteceu ali no Senado, a gente tinha uma grande expectativa mesmo do projeto já ir diretamente para a Câmara. Mas, enfim, acabou sendo apresentado um recurso. O projeto precisa passar no plenário antes de seguir para a Câmara. E aí eu queria saber do secretário de Energia Elétrica, qual a expectativa de ver esse projeto de modernização do setor aprovado? Não, só voltando ainda, a gente sempre defendeu, né, a abertura do Mercado Livre. Desde as discussões que tínhamos lá no 19, 17, a gente sempre teve bastante apreço pela abertura do Mercado Livre. Mas é importante, naturalmente, que essa abertura ocorra com equilíbrio, que a expansão da oferta ela seja assegurada pelos dois ambientes. A abertura do Mercado Livre ela não pode ocorrer com aquela migração para deixar uma conta para o consumidor cativo. Ela tem que ocorrer pelas razões corretas, que são as razões do Mercado Livre existir, que é uma maior competitividade, flexibilidade de contratos, é exatamente o que estamos acompanhando agora na crise da pandemia de Covid, em que os consumidores, comercializadores, geradores estão renegociando os contratos de forma muito efetiva e até demonstra para quem ainda tinha alguma desconfiança o amadurecimento do nosso Mercado Livre. O mercado tem dado um exemplo aí de negociação, de autocomposição. Tivemos alguns primeiros momentos ali de notificação, de casos fortuitos, força maior, mas entendemos que o mercado ele deve ser resolvido entre as partes e acreditamos e confiamos que assim vai ser. E sobre o PLS 232, nós também temos ali total interesse, um alinhamento com o projeto que foi desenvolvido, um projeto que teve a participação de todo o setor elétrico, teve a liderança do senador Marcos Rogério, que fez um trabalho brilhante
naquele projeto, ouvindo todos os agentes, todos os segmentos. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública ainda pela ANEEL, que o Ministério de Minas e Energia estava presente. Estava, inclusive, dividiu o painel, inclusive, com o Reginaldo da Abracel, que a gente estava no Ministério de Minas e Energia, o operador nacional, e é assim que as soluções são feitas, discutindo em conjunto com o setor. E o fato de ter tido recurso, a gente não vê como um óbice, não. Vamos discutir novamente, a discussão enriquece o trabalho que já foi feito para que a gente busque ainda mais aprimoramentos quando ele for para a Câmara dos Deputados. Muito bom. Limpe, nosso tempo aqui é limitado. Eu quero agradecer bastante a sua disposição. Eu sei que a agenda não está fácil, mesmo assim você permitiu que o Mercado Livre começasse a semana aí com o pé direito. Até uma semana que é mais curta por conta de sexta-feira. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter participado da nossa live. Quero aqui reforçar que a Abracel está sempre à disposição para contribuir. O nosso objetivo é contribuir com o mercado mais sustentável, um setor mais sustentável. Então, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Sucesso na sua carreira como secretário. Sucesso na sua carreira como papai de primeira viagem também. Meus parabéns. E muito obrigada. Eu vou deixar aí uns minutinhos para você dar as palavras finais. Não, então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, expondo o trabalho que tem sido feito no Ministério de Minas e Energia, como nós temos enxergado a situação. Queria parabenizar a Abracel pela iniciativa de fazer essas diversas lives, em que dá a oportunidade de ouvir os pontos de vista da ANEEL, da CCE, do Ministério, dos agentes do setor. Esse diálogo próximo do governo, da agência reguladora, com o setor, ele é fundamental para que as soluções sejam feitas de forma mais elaboradas e completas, observando todas as possíveis consequências. Nós tivemos diversas decisões no passado que às vezes são tomadas, não observam os possíveis impactos decorrentes dela. E nesse sentido, o diálogo ele é fundamental. E queria deixar totalmente à disposição, deixar o Ministério à disposição da Abracel para que a gente possa continuar esse diálogo franco, transparente que temos com a Abracel e com todas as outras associações e agentes do setor, para que a gente possa, sim, construir um setor, como você bem colocou, cada vez mais sustentável, mais livre, que beneficie todos os consumidores. Afinal, é para os consumidores que o setor existe. Muito obrigada. Está cheio de elogios aqui para você. O Tiago Aragão, parabéns. Flávio, desejando sucesso. Fabi, queridíssima, nossa associada da Ômega. Camila, da Beólica. Todo mundo aqui elogiando. Bernardo, excelente live. Obrigado, secretário. Limpe, brigadíssimo, viu? A Solange aqui. Cumprimentos ao Limpe pela clareza e maturidade de posicionamento sobre questões tão críticas e relevantes para o setor. Parabéns, Ângela. Solange, muito obrigada, viu? Então, Limpe, muito obrigada. A gente te espera aqui mais vezes e é sempre bom a gente ter essa conversa produtiva. Obrigadíssima, viu? Não, eu que agradeço novamente. Agora tem que conciliar a missão de ser pai com ser secretário. Olha, pelo que eu acompanho ali pela Abracel, parece que essa missão de pai dá um pouquinho mais de trabalho, viu? Eu imagino. Então, tá certo. Pessoal, a live vai ficar gravada. Obrigada, viu, Lipe? Um abração. Boa noite. Tchau, Ana. Obrigado. Forte abraço.